Oi, seus lindos, tudo bem? Como é que foram de trade hoje? Nesse dia bem marromenos, né? Como eu falei para vocês de manhã na análise, eu estava esperando que o índice chegasse até essa região aqui e que ele fizesse uma correção, tá? O que acontece? Eu fiquei esperando para ver o que ele ia fazer, certo? Quando eu vi essa subida que ele deu aqui, eu troquei a minha tela de 5 minutos para 15, tá? Vamos lá. Quando eu coloquei no 15 minutos, eu vi essa delimitação do dia, né? Do movimento do dia. E eu fiquei esperando. Para mim, a movimentação de hoje seria uma movimentação de queda, tá? Em nenhum momento na minha cabeça eu vi uma alta. E, inclusive, eu falei que eu não achava que vinha uma alta significativa e tudo isso por conta de contagem de ondas, tá bom? Então, vamos lá. Como eu estava com uma visão de baixa, de queda, ele veio, fez todo esse trabalho que ele estava fazendo aqui, ele rompeu a lateralidade dele do dia, né? A delimitação dele do dia, e o próximo candle que ele deixa é um engolfo. Então, o que aconteceu? Como eu estava com uma visão de baixa, a minha entrada foi exatamente perdendo esse candle aqui. Então, eu fiz uma entrada aqui, fiz a marcação desse candle para saber os meus alvos, né? E aí a marcação foi exatamente no 100% desse candle. Detalhe, eu queria que ele fosse mais para baixo. Então, o que eu fiz? Em vez de eu fazer uma parcial nesse 100%, eu acabei não fazendo a parcial, acabei deixando correr. Só que eu não deixei correr pelo 5, eu deixei correr pelo 15. Então, o que aconteceu? Eu achei que ele fosse passar desse ponto aqui. Eu realmente achei que ele fosse passar desse ponto. Mas na hora que ele me deixa essa informação aqui, ó, que é um Harami de alta, nessa região de máxima do dia com região de mínima mensal, eu não posso ficar posicionada nessa operação, né? Então, eu resolvi colocar meu stop aqui, quase no ponto de entrada, e aí ele me tirou. E graças a Deus que eu fiz isso, né? Porque esse candle aqui, ó, foi candle de notícia das 11 horas. Então, eu saí protegida, ok? Como a minha visão continuava de baixa e eu achava que ele não tinha ainda feito a baixa dele, o que eu fiz? Eu fui lá e tracei o possível movimentação do dia. Certo? Aqui, puxando o gráfico para trás, eu tenho um topo. Tá? O que eu fiz? O meu pensamento foi, ele tá numa região de muita briga, numa região que tinha muita exaustão, porque eu já mostrei isso para vocês, e eu não ia ficar esperando uma compra. Então, eu fiquei de olho na venda. Quando ele bateu no 61% do range e ele me deixa esse padrão lindo aqui nos 15 minutos, gente, lembrando que hoje todo foi pelos 15 minutos, eu não pensei duas vezes. Eu coloquei uma venda perdendo esse candle dos 15 minutos, tá? Então, quando ele perde esse candle aqui, eu entrei. Meu stop estava aqui em cima. O que acontece? Como eu já tinha percebido que ele não tinha ido
muito nessa queda aqui, dessa vez eu fiquei mais esperta, tá? E o que eu fiz? Eu fiz a medida desse candle aqui, tá? Então, exatamente no 161, eu coloquei uma parcial. Eu tava com uma outra parcial aqui embaixo e uma outra parcial mais lá no fundo. Só que o que ele fez? Quando ele bateu nessa primeira parcial aqui, ele me deixa esse padrão de candle, né? Que é um martelinho. Numa região de mínima mensal. Eu vou acreditar que ele vai para baixo? Eu não vou, né? Então, eu acabei fazendo a proteção, tudo pelos 15 minutos aqui. Protegi aqui em cima. Ok? Saí no gain. Se eu não me engano, já meço para vocês quantos pontos deu. Detalhe, ele não fez só um martelinho, né? Ele fez uma casinha também, ó. E ele confirmou essa casinha. De uma maneira bem mequetrefe, mas confirmou, né, gente? Então, eu sinceramente tracei uma linha aqui, ó. E quando ele fechou esse candle para cima, foi aonde eu estopei. E eu decidi estopar e não ficar segurando, porque ele tá estranho, né? Segunda-feira foi travado, hoje não foi um dos melhores dias. Então, eu não vou ficar segurando isso, ok? Então, a pontuação de hoje, tá? Aquela outra pontuação acho que deu 35 pontos, se eu não me engano, que foi a primeira pontuação da entrada do engolfo. Foi 35 pontos. A segunda pontuação que eu entrei aqui foram até aqui 500 pontos. Então, a parcial de 500 pontos. E o restante eu deixei aqui em 300 pontos, não, foi 250 pontos mais ou menos, né? Então, foi isso. O dia de hoje foi esse. O índice não está facilitando para a gente, mas possivelmente ele esteja em uma onda corretiva, né? E daí a gente já sabe que onda corretiva ele não vai facilitar mesmo. Ok? Então a movimentação do índice não foi grande durante o dia, não acabou ainda o mercado, né? Mas foi uma movimentação de 1.500 pontos, 1.700 pontos. Não andou igual a gente gosta aqui ainda. Conseguimos pegar 1/3 do mercado, é uma boa pontuação. E aí eu queria mostrar uma coisa para vocês também no dólar. Então vamos lá. O dólar, eu não achava que ele fosse subir, porque na minha visão, ele ainda tinha um ponto aqui para baixo para buscar. Né? Que nem eu falei para vocês que era possível eles vir buscar aqui a mínima, se ele perdesse a mínima do dia, ele ia buscar a mínima da semana e foi exatamente o que ele fez. Ok? O dólar. Eu tracei essa retração. Retração dessa pernada aqui. Ok? Quando ele chega no 23%, ele me deixa esse padrão aqui. Que é um engolfo. Vou mostrar para vocês. Ó, ele deixa um engolfo. Certo? Então, quando ele me deixa esse engolfo, a entrada mais bonita é na perda dele. Essa entrada aqui. Com o stop aqui em cima no 22. Então, e olha, só que tem aquele negócio, né, gente? Essa hora foi a hora da notícia, né? Quem entrou vendido aqui possivelmente ficou muito feliz, porque a notícia veio e deu uma bela de uma mexida no mercado para baixo,
né? Inclusive foi com a notícia que ele perdeu a mínima do dia e ainda por cima veio fazer reteste e perdeu de novo para chegar aqui nessa mínima. E aí então, o que ele fez? Ele está lateralizado. Desde então, ele continua lateralizado, né? É uma região forte, tá? Porque é uma região de 161 do exaustão, dessa exaustão aqui. É uma região de 100% do, vou chamar de range do dia, mas é a marcação do dia, porque ficou muito grande. E quem conseguiu pegar o dólar no 23% ali, fez uma pontuaçãozinha bem razoável, né? Não, deu 30 pontos até a mínima, 23 pontos e 40 pontos até a mínima da semana. Então, o dólar hoje foi bem generoso, né? E é isso. Deixa eu traçar mais uma coisa aqui. Essas foram as operações do dia, certo? Que eu queria mostrar para vocês. E é isso. Beijo para vocês e até!